Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo o toque de Clay, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia muito legal. Hoje, capítulo 3 do livro de 1 a Timóteo. Ontem nós falamos sobre as mulheres, ontem foi bem legal. Muitas críticas, mas eu também não ligo. A gente tem que aprender o que é a essência da Bíblia de verdade, a palavra de Deus de verdade, não as falácias, né? As coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça, mas o que está realmente escrito aqui, ó, é isso que importa pra gente. Por isso que a gente lê literalmente o que está escrito aqui. Eu dou meus toques, mas o que importa mesmo é o que a palavra de Deus está falando. Que o Senhor traga a revelação necessária para o seu coração. É bem pequenininho de hoje, é bem rapidinho, são 16 versículos, é bem pequenininho. Vamos ver? Ontem nós falamos sobre as mulheres, né? Como as mulheres devem se comportar, lembrando que as mulheres daquela época, e eu falei muito, vou falar de novo, um feto não tem como voltar para o ventre. Não existe essa possibilidade. A nossa mente está aberta, está expandida, e a gente não tem como voltar a ser as mulheres dessa época aqui da Bíblia. Não tem como, não tem, é ilógico, não tem condição. É exatamente o que eu falei. É como se você tentasse colocar um feto de volta no ventre. Impossível, né? A nossa mente abriu, nós somos mulheres que estudam, que tem IA hoje em dia, que tem conhecimento, internet, tudo, então não tem como a gente aceitar e acreditar nessas coisas, né? Nós sabemos que temos que ser tão bonita por dentro quanto somos por fora. Nós entendemos que o Senhor gosta do que a gente é por dentro, da verdade verdadeira mesmo, daquilo que nós somos quando estamos sozinhos. É isso que faz a diferença. Não quando a gente está no meio da multidão que a gente usa máscaras, mas quando a gente está de verdade sozinho. É aquela pessoa que o Senhor gosta. E é isso. E vamos lá. Capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer ser um bispo da igreja, está desejando um trabalho excelente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui porque é assim, ó. Estou falando com vocês aqui e tá vindo notificação aqui na frente. Por isso que eu estou distraindo. Paulo era o mentor de Timóteo. Vamos começar para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Paulo era o mentor de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um rapaz novo, mas ele já era dirigente da igreja lá de Éfeso. E aí Paulo está ensinando as coisas para ele, para que ele venha dar continuidade no trabalho do evangelismo, da proclamação do cristianismo naquela época, né? E ele fala, esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer ser bispo, ser dirigente de igreja, ser alguma coisa envolvida com a igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Ele deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que lhes obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá governar a Igreja de Deus? Uma pergunta bem lógica. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. O que a gente está vendo aqui? Paulo está instruindo Timóteo, quando ele for escolher os bispos, os dirigentes, as pessoas que vão trabalhar com ele nas igrejas e tudo. Paulo está instruindo ele a pegar essas pessoas que são dentro de casa o que elas são fora. Porque o que a gente mais vê por aí é pessoas que são maravilhosas do lado de fora. As pessoas de fora são os anjos e com dentro da casa são os demônios. São pessoas totalmente transformadas, diferente de tudo que mostra, de tudo que aparenta lá.
Eu já vivi isso. Eu sei como é que é a pessoa ser uma pessoa dentro de casa e ser outra lá na igreja. E Paulo está falando exatamente para a gente não ser assim. Ele está falando aqui para quem se quer ser bispo, pastor, padre, dirigente, dono de alguma célula, sei lá, qualquer tipo de liderança. Tem que ser assim. Por que, que não pode ser novo? Porque a pessoa que é nova, ela se exalta. Não nova só de idade, não, nova na fé. Quando a pessoa acabou de se converter, está naquele primeiro amor, está naquela empolgação, e você vai e coloca ela para pastorear a igreja, para dirigir a igreja. Nossa, ela se acha demais, ela fica grandona. E é aí que o diabo se aproveita e atrapalha a obra de Deus, né? O que o diabo mais gosta de fazer é fazer escândalos no meio do povo das igrejas, de qualquer igreja, de qualquer religião. Ele faz escândalos ali dentro para que a pessoa venha culpar Deus. Pode reparar que fala, mas onde está Deus nessa história? Não está vendo que o pastor, o padre, sei lá quem, está as pessoas da igreja, né? Está fazendo isso, fazendo aquilo com as crianças da igreja, com as pessoas da igreja, e cadê Deus? Por que as pessoas fazem isso, né? Porque o diabo fica ali, soprando na cabeça deles para elas culparem Deus das coisas que a gente faz. Nós temos livre-arbítrio, não somos robozinho. A gente não é robozinho de Deus. A gente tem livre-arbítrio para querer ou não. Por isso que eu sempre falo que eu sou do time de Jesus. Eu escolhi ser do time de Jesus. Eu quero ser do time de Jesus. Eu tenho duas escolhas: o sim e o não, o preto e o branco, o escuro e o claro, e eu escolho o lado de Jesus. Eu escolho o lado claro, o lado da luz, o lado do Criador. Você também pode escolher. E aqui ele está instruindo Timóteo para fazer isso. Escolha as melhores pessoas que são pessoas boas, tanto dentro de casa quanto fora. Escolha pessoas que saibam cuidar da sua família, porque se a pessoa não souber cuidar da sua família, como que ela vai cuidar da igreja? Que são várias famílias juntas. Então observe isso, Timóteo. Repare o que é que a pessoa é por dentro, o que é que a pessoa é na essência e não só na aparência. Olha que palavra bonita. A essência é mais importante do que a aparência. Totalmente diferente do que o mundo prega. O mundo prega a aparência. O mundo prega os seus talentos, seus dons, mas não é sobre isso. É melhor uma pessoa que não tenha faculdade, 50 faculdades, e tem uma vida íntegra dentro de casa, que cuide bem da sua família, do que uma pessoa que tem 50 faculdades e é um cavalo dentro de casa. Uma pessoa reprovável dentro de casa. Aí Paulo, instruído por Deus, né, Jesus falando através de Paulo, ensinando Timóteo, falando, escolha pessoas de bom caráter e não só por diploma. A sua empresa também pode ser assim, pense nisso. Às vezes você dá muito valor para as pessoas que têm muitos diplomas, muitas coisas, e a pessoa tem um mau caráter. Inclusive tem até uma pesquisa que diz que as pessoas que são demitidas, 93% parece, são demitidas não por não ter capacidade de instrução, mas por não ter boa convivência com as pessoas. Olha que coisa louca. A pessoa tem não sabe conviver com as pessoas, ela é demitida e tem todas as faculdades do mundo. E é isso que Paulo está falando aqui há tantos anos atrás, instruindo Timóteo. Né? Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sérios. Homem de palavras, sério. Pessoa que honra o que diz. Não devem beber muito vinho e nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Consciência, nós falamos muito sobre a consciência, né? A pessoa que tem a consciência limpa, ninguém pode com essa pessoa. Você não pode arrumar confusão com essa pessoa porque ela tem a consciência limpa, ela tá certa do que ela está fazendo. Então Paulo está falando com ele, ó, você devem se apegar à verdade revelada da fé, ter uma consciência limpa, ser uma pessoa de bom caráter, né? Primeiro devem ser provados e depois que forem aprovados que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira, fofoqueira, fermentadeira, pessoa fuxiqueira. Colocar uma pessoa dessa na liderança da igreja vai dar ruim, porque as pessoas procuram quem está na liderança da igreja para desabafar, para pedir ajuda, para contar seus problemas. Aí a pessoa fofoqueira vai espalhar para todo mundo, vai dar uma confusão danada, não vai dar certo, não vai ser um lugar de comungar a fé, né? Vai ser um lugar de inferno, vai ser uma corja. Então ele já está ensinando, não contrate pessoas que são fofoqueiras. Não adianta se ela tem 50 diplomas, se ela for uma pessoa fofoqueira, vai dar ruim na equipe toda, vai dar ruim na equipe. Ela precisa ser moderada e ser fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa
e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a fé em Jesus Cristo. Que não seja uma pessoa adúltera, que trai a sua família, sua esposa, que seja uma pessoa... Gente, isso aqui é um conselho para a sua empresa, para você colocar as pessoas para trabalhar dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, onde for. Procure focar mais no que a pessoa é na essência. Aqui no versículo fala para ele, ele tem que ser provado e aprovado, ele entra em prova. Começa a observar como que a pessoa reage, como que a pessoa é com as pessoas. O que mais importa é a convivência com as pessoas ali. E depois os tantos de diploma que ele tem. A não ser que ele vai ficar dentro de uma sala trancado, sem isolado de todo mundo. Aí sim, pode ser qualquer um. Não vai ter convivência, não vai ter confusão. É muito difícil. Né? E aí, tá. Versículo 14. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Paulo falando com ele, né? Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja de Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações. Ele foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. De quem é que ele está falando? De Jesus Cristo. É de Jesus Cristo, é do Jesus que a gente serve. Por isso nos denominamos cristãos. Nós acreditamos na história de Jesus. Nós queremos ser do time de Jesus, do Filho unigênito de Deus, do Filho que decidiu sair lá da glória dele e vir para cá, para morrer por nós, pecadores, errados, cruéis, faladeiros e etc. Vou repetir isso aqui. Ele se tornou um ser humano. Jesus, ele entrou dentro desse corpo aqui de carbono, de carne. Ele quis sair da glória e vir aqui. Ele foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações e foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Que lindo. E assim terminamos o capítulo 3, bem pequenininho. Um beijão no seu coração e até amanhã.